engenheiro, né, da Secretaria do Urbanismo. Lembro que participou engenheiro aqui conosco, né? Mas eles, eu acho que depois que houve a decisão da prefeitura de não assinar o convênio, eles não participam mais, né? E o Dr. Regis... Pois é, o Dr. Regis já recebeu também o convite. Isso, ele está numa reunião, né? Mas se for possível, ele vem para essa ainda, se for possível. Ele falou assim que não tem certeza se dá tempo de chegar, não. Só se puderem preencher aqui a lista de participação na reunião, com os dados de vocês. Quando preenche os dados de internet, principalmente do e-mail, é importante que seja bem claro. Por exemplo, Júlio, aquele hot não existe, tem o hot e-mail. Você colocou o hot. É hotmail. Pois é, então não existe o hot. Como é que eu vou adivinhar? Então vamos colocar certinho, porque senão depois volta para mim o e-mail, né? E é ruim que daí eu não tenho tempo de ficar ligando para cada um, né? Então a gente faz um lembrete, como eu fiz aqui, e manda para todo mundo, né? É o jeito mais rápido que tem de garantir o conhecimento das coisas. Bom, então aguardamos, quem sabe, venha o Dr. Regis. Alguém mais? Não, né? Todo mundo se conhece, eu acho que não há necessidade de apresentar, né? Eu acredito que sim. Ah? Eu acredito que sim. Bom, e lembrar que o principal objetivo desta reunião é em relação àqueles itens que nós vimos que não damos conta na reunião anterior. Ficaram alguns compromissos, que eu vou retomá-los. E no final, eu acho que nós teríamos que retomar o assunto da reunião de quarta-feira. Que também é um dos objetivos hoje, a preparação daquela reunião da quarta-feira. Então, eu até peço desculpas porque eu estava viajando, cheguei sexta-feira à noite e o Nelson pediu para eu representar o papai e na correria eu peguei essas documentações. Então aqui está um bilhetinho, Lorena. O Nelson pediu para você remarcar para a semana que vem a reunião. Então, mas está todo mundo avisado. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que dar, acho que uma ligada para ele para ver. Nós se realmente tentamos, Lorena, na reunião passada, fui eu que puxei o assunto, se não era a hora, em função de que não tínhamos ainda a cartilha definida, e aí a reação do pessoal aqui foi, não, mas foi avisado na igreja, está todo mundo sabendo. Então, desmarcar significa desmobilizar a comunidade. Em função disso, nós garantimos a reunião. Aí eu liguei na sexta-feira e falei lá na Coapar, com quem que foi? Sujeito? Esqueci, não foi o Ademir, foi outra pessoa, e aí ele disse o seguinte, está praticamente pronto, porque eu questionei se estava pronta a cartilha, ele disse, falta alguma definição de cálculo, alguma coisa assim, né? Daí ele me explicou bastante, mas eram dados um pouco técnicos, que também para mim naquele momento eu estava já querendo sair, né? Não me interessava muito. Daí ele disse que isso não impedia de ser apresentada hoje a cartilha e que até quarta-feira se chegaria à finalização. O que eu disse para ele é assim, é importante que nós conheçamos com antecedência o teor da cartilha para que a gente tome posição diante da comunidade. Porque, digamos assim, Lorena, como naquele dia, nós estamos para apoiar. Se isso é consenso, como nós perguntamos naquele dia, houve consenso, então nós estamos de acordo, né, com esse plano. Agora, eu não vou aprovar, dar o meu nome para a comunidade de uma coisa que eu não conheço. Então, por isso, eu queria ter ciência do teor da cartilha. A cartilha está aqui.
Deixamos isso para depois, no final? Isso eu queria colocar, né? Eu falei do Dr. Regis que não pode estar aqui no momento, talvez ele venha antes. E a advogada da Coapar também, a Jucimar, né? Jucimar, Ela não veio, mas ela pediu para entregar para você que são as contas de luz. Ela e ligou ela vai também. te ligar. Ela Tá bom? ligou já. Eu vou deixar com você uma cópia. Isso. Ok, ela já me explicou mais ou menos isso daqui. Ok. E ela falou que ele ia poder participar também. Nós tínhamos confuso. Só vou pedir para vocês falarem tão alto quanto possível, para que fique bem gravado aí, o que for dito. Então, eu queria só retomar, e daí seguimos uma ordem das coisas pendentes que ficaram da última reunião. Então, as contas de água e luz em nome da Associação de Moradores, o senhor Porcides da Coapar apresentou o mapa das obras executadas pela Coapar, foram sobrados, e a lista dos padrões da Copel e hidrômetros da Sanepar. Confirmou que foram identificadas 2 contas da Copel que foram utilizadas para as obras da Coapar, porém não foram desligados. Disse que fará o pedido de cancelamento e quitação dessas contas. Então não sei se isso já foi feito. Ele disse que ia fazer naquele mesmo dia. Isso daqui que eu vou estar verificando, porque ele fez um levantamento, sim. Aqui, ó. Aqui, Não, mas eu pergunto se ele fez a baixa dessas 2 contas. Não, acredito que não fez, não. Não foi feito a baixa. Outra conta, outra matrícula, é mais antiga e não é da Coapar, que é aquela que nós vimos que é bem antiga, né? Existem também contas antigas de água em nome da Associação de Moradores que não são referentes às obras da Coapar. Então, de luz e de água tem contas antigas e que não têm referência ao uso pela Coapar. Essas pendências deverão ser quitadas para limpar o nome da Associação de Moradores. Júlio adiantou que a associação não tem condições financeiras de quitação dessas dívidas. Dr. Regis fará ofícios à Copel e Sanepar solicitando isenção ou redução dos valores. Carlinhos encaminhará ofício à Sanepar, esse que o Regis fará, né? Através do senhor Ruberval. O Regis fez isso? Ele que teria, ele não pode estar aqui no momento, né, que ele está numa reunião importante, né? Então, para responder se ele... Não, não fez porque não passou nada para mim. Pois é, isso que é o problema nas nossas reuniões. Veja, nós estamos fazendo reunião semanal. Para mim é uma dificuldade enorme eu me ausentar do meu trabalho para estar aqui. Agora, quando nós assumimos uma tarefa para a reunião seguinte, tem que dar conta dessa tarefa. Mas referente à água, que eu fiquei de ver com o Roberval, liguei para ele. Ele disse que no mínimo dá para fazer 50% de desconto e ainda parcelar o restante. Esse é o mínimo, mas ele até alegou que pode até quitar a dívida, entendeu? Isso passou por telefone para ele, passei a matrícula. Ele falou para mim, olha, eu no mínimo eu consigo dar metade, descontar metade. Tipo, se der R$1.000, 500, ainda parcela os 500. Mas pode ser que eu consiga fazer mais coisa. Então já ficamos bem tranquilos nisso. Não, então eu vou escrever aqui. Eu vou falar com o Dr. Regis para perguntar sobre, mas eu achava assim que era uma coisa entre Júlio e Dr. Regis, essa tarefa aqui. Tanto é que ele disse que ele faria ofício, mas quem vai assinar, no caso, é o Júlio, que é o presidente da Associação de Moradores. E aí o Carlinhos faria o contato através do ofício com o Ruberval. E na Copel, ficou alguém encarregado de fazer... Dois filhos, por exemplo. Mas ele fez em Cascais. Nós temos uma conta antiga da Copel, eu falo isso para o Cascais porque ele foi presidente da Copel, uma conta muito antiga da Copel em nome da Associação de Moradores, e tem várias faturas, é uma conta que não foi quitada, não foi dado baixa. Então, continua uma dívida ativa junto à Copel. O que nós falamos na última reunião, e o Dr. Regis ficou de fazer um ofício solicitando tanto a Copel como a Sanepar a isenção ou uma redução desses valores. Eu pergunto,
junto à Copel, quem seria a pessoa a quem se deveria levar esse ofício? O presidente da Copel. Agora, eu entendo o seguinte, aqui na Vila Zumbi há um cenário muito confuso. A Copel é uma concessionária federal, as concessionárias elas têm uma legislação muito dura, né, que tira do presidente ou da diretoria liberdade para certas liberalidades, como simplesmente baixar, zerar a tarifa. Então eu entendo que o Ministério Público Federal deveria ser acionado, porque isso tudo envolve recursos federais. Aí o PAC, né, dinheiro do PAC, etc. Até para que a Copel tenha argumentos para baixar. Quer dizer, se o Ministério Público manda, se um juiz manda, se há um amparo legal, ótimo. Não nada impede que a gente leve o ofício ao presidente da Copel. Ele vai responder e vai dizer por que sim ou por que não. Né? Olha, eu não posso por isso, por aquilo. Eu posso por isso, por aquilo. Né? Cascais, eu acho assim, essa foi uma primeira tentativa de solução rápida. Se nós formos via Ministério Público, nós vamos demorar Então, eu pergunto, junto ao presidente da Copel, o senhor tem acesso? Tenho, lógico, ainda mais representando aqui, junto com o pessoal da Vila Zumbi. Né? Então, o mínimo que vai acontecer é algum assessor nos receber. Né? Porque o presidente em si, ele nem domina o assunto na área de distribuição, porque isso tem aspectos legais, tem que consultar o jurídico, tem que ver... O João não daria conta disso? O João é subordinado, então aí é complicado para ele próprio. O ideal é que a gente vá, porque aí não cria constrangimento à pessoa. Né? O Júlio toparia de ir junto com o Cascais, falar com o presidente da Copel? Que eu vou marcar a reunião, e aí eles poderão dizer, não dá. Eu vou dizer, algum assessor pode me receber, algum assistente do presidente? Porque o fundamental é protocolar o documento e a gente lá explica. O Júlio tem na memória toda a história, pode relatar verbalmente. E a gente está filmando, né? Para não perder a explicação dada. Agora, Copel, Sanepar, Coapar, são empresas subordinadas a uma legislação. Né? E como isso tudo envolveu recursos federais, e está até hoje nessa situação, eu imagino que esse nó górdio aí, infelizmente, ele não será tão rápido, né? Porque houve uma parada nesse processo. Né? Nós temos que retomar isso. Tá, só que nós queremos, a questão é assim, Cascais, se nós não limparmos o nome da associação junto a esses organismos e junto à Receita Federal, a associação não se capacita para poder receber a verba, o material. Eu acho que essa é uma meta importante, vamos limpar a associação, passo a passo. E para outras questões também, né? Não só para isso. Elencar tudo que está atrapalhando a associação, a Copel, Sanepar, não sei mais o que, e cada um é um assunto que nós vamos procurar resolver. Né? Tá, agora, paralelamente, eu entendo que houve dolo nessa coisa toda. Tá, mas vamos seguir as tarefas. Então o Cascais... Essa é uma tarefa. Isso, vai marcar com a Copel. Eu vou pedir pro Regis deixar pronto o ofício. Isso. E aí vocês então levarão o ofício. E você, Carlinhos, dá conta da tarefa junto ao Ruberval lá? Se você é um ofício para mim, eu entrego. Oi, Cação. Pode marcar a reunião na Copel qualquer dia, sábado, domingo, qualquer dia que eu estou à disposição. E a Sanepar, o poder concedente da Sanepar é a prefeitura. Com a mudança de prefeito, tudo, o secretário do Meio Ambiente, se não me engano, algum desses secretários, o próprio prefeito poderá receber aqui é Sanepar, se bem que aqui é o município de Colombo. É Estado, Sanepar é Estado.
Eu só queria fazer uma colocação, professor Nilson, em relação à luz e à água. Aquele assunto que nós tínhamos conversado sobre a organização de uma festa, né? Tá, isso aparece depois. Isso, ela está, e a gente, o objetivo da gente também é quitar junto a esse mas levantamento. vamos por ordem aqui da memória que foi feita. Tá. Então, primeiro o assunto que nós tratamos na reunião passada é esse das contas. O segundo assunto que nós tratamos foi junto à Receita Federal. Então, o Júlio ficou de solicitar uma certidão atualizada com demonstrativo de pendências e dívidas da Associação de Moradores junto à Receita Federal. Isso ele pode conseguir. Você conseguiu, Júlio? Consegui no mesmo dia, saí daqui e já fui direto na Receita. Como é que de água? Tá aqui, esse daqui é da data, do dia da reunião que teve aqui, que eu fui lá, né? Juntamente com esta. Às vezes não está em ordem, porque por falta de conhecimento da Receita, então eu não tenho como dia 3 de 10 de 2008. Esse daqui é 2012. Esse daqui, olha. Esse daqui, é isso aí. Qual é o valor que tem? Essas 4 folhas aí atualizadas com a data. 500, 200, 500. Só que Então, R$1.400. Não, viu, professor Nilson? Aí que eu queria mostrar para vocês o seguinte, né? Esse daqui foi o que eu tirei anteriormente, né? Em 2011, né? Então, como eu não tenho conhecimento da Receita Federal, eu fui lá e tirei esses negativos aí, recente agora, né? Então, por falta de conhecimento, eu tenho quase certeza que não é só esse daí. Porque esse de 2011 aqui tem maiores valores, né? Tá vendo aqui? Porque você fez uma renegociação da dívida lá naquele período, né? Isso. Exatamente. Então, por isso que essa de 2011 que eu fui lá renegociar com eles, são valores que eu precisaria que tivesse alguém que tivesse conhecimento, um contador, qualquer coisa, que acompanhasse para me explicar direito o que significa, né? Então eu vou lá e eu faço o levantamento, como eu fui lá, mas eu não sei responder quantos que tem. Continuo sempre naquela, sem resposta do que eu gostaria de ter. Quem que te atendeu lá? Entendeu? Quem me atendeu lá só tem um rapaz só que atende. Atende na hora? Sim. Atende na hora. Entendeu? Então eles atendem, não você sei chega quem lá que poderia... porque eu também, se vou lá, não vou saber. Isso. Não, eu tentei lutar atrás de um contador de tudo quanto é jeito, não consegui, entendeu? Muita correria para... Aí Quem cuidava das contas da associação pela Coapar era a Harumi. De repente, posso tomar liberdade dela, pelo menos te orientar, porque ela conhece, porque ela lida bastante com a associação de moradores e receitas. Mas o que acontece? Eu estive com o contador da Coapar. Inclusive me acompanharam até a Receita Federal, tudo, entendeu? Só que mesmo me acompanhando, eu fiquei sem entendimento. Eu fiquei sem conhecimento entendeu? E eu fui mais ou menos umas 5 vezes na Receita Federal. Porque qual era a intenção Alexandre, nossa? acho que chama ele. A ideia era nós termos o conhecimento de qual é o montante de dívida, porque isso aqui não é uma coisa mais negociável. Isso aqui tem que pagar e pronto. Não é a mesma coisa que a Sanepar, a Copel. A Receita Federal não adianta. Isso. Vai ter que pagar. Ainda mais que foi negociado já, né? Isso. Renegociado. Então vai ter que pagar. Com isto, sabendo então qual é o montante, a gente se coloca até a meta aí da promoção aquela a ser feita, né? Ou de outras iniciativas, né? Mas era importante isso, então não sei, Lorena, se essa pessoa que você diz lá da Coapar pudesse ajudar. Se ele falou que o contador da Coapar não foi... Já me acompanhou já por então, 4 vezes. Acho que a houve Alexandre... acompanhamento. Olha, se vocês conseguem fazer um texto bem explicativo, bem feito, e mandam por e-mail, a gente manda para deputado, para senador, para... A Receita Federal não resolve, Cascade. Não, o que é o seguinte,
é que isso pode ser objeto até de sei lá, de uma ação política, quer dizer, o governo imaginar uma solução. Olha, Lucas Cais, esse problema aqui nós estamos tentando solucionar desde aquela vez que nós fomos recebidos pelo chefe da Casa Civil lá. A Receita Federal, tanto pessoa física como jurídica, tem que pagar. Senão, não tem solução para essa coisas. Não tem tido, tanto assim que o governo tem dado anistias, tem coisas assim. Agora, por quê? Porque isso aqui, igual ao caso da Vila Zumbi, deve existir muitos outros. Porque a legislação é complexa. Né? Agora, você pega uma associação de moradores, numa ocupação, pessoal que não tem advogado, não tem formação jurídica e técnica para entender o que a Receita quer, é lógico que cai nessas situações. Então é isso que nós temos que botar na cabeça deles, porque como é que vocês vão pagar isso aí? Vão fazer festa, bingo, que por si já é uma ilegalidade? Firmoclã também eu já procurei. Esse caso não também. tem. Não, aqui não vai resolver. Aqui Os caras aí é pagar ou pagar. Eu vejo assim, a única maneira de alguns órgãos ajudar é cedendo do contador para que possa buscar uma orientação para que ele possa saber o Eu valor. entendi, Júlio, que o doutor Regis, ele também estava disposto a ajudar nisso, Tá, né? tanto que eu até penso comigo assim, num futuro próximo, talvez semana que vem, eu poderia estar pedindo para ele, se ele tiver tempo, é claro, para que ele me acompanhasse até a Receita Federal. A única coisa que eu preciso é de uma pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto. Tá, então eu vou, ao ligar para o doutor Regis, eu vou levantar esse assunto também, e aí se for preciso, você leva para ele os extratos, então, e vocês marcam um dia para irem Porque lá. ali na Receita ali é rápido, aqui em Colombo é bem rápido mesmo. Só que falta aquela uma pessoa que tem conhecimento. Por quê? Porque nós já foi várias vezes na Receita, várias vezes, só que na Receita Federal, quando a gente vai, por exemplo, eu já fui com o pessoal da Coapar, da área do... que mexe com essa área aqui, que é o contador, né? Só que, por exemplo, se alguém me pedir um documento maior, com maior clareza, eu não tenho. Mas então tá, eu acho que esse assunto da Receita nós vamos ver se o doutor Regis pode ajudar. O ponto 3 é um ponto que eu acho que não depende muito aqui de nós decidirmos, mas é uma questão séria que está aí, né? Houve questionamento sobre a razão da conta de água e luz da Casa de Bomba junto ao Telecentro estar em nome da Associação de Moradores. O senhor Curcides explicou que houve tentativa de passar essa conta para a Prefeitura de Colombo e não houve concordância. O questionamento também diz respeito à forma como essa conta é lançada pela Coapar, sendo que está em nome de outra razão social, que é a Associação de Moradores. Então, nós questionamos isto, Lorena, na reunião anterior. O Curcides só explicou que o correto seria que a Prefeitura assumisse, mas que a Prefeitura não está assumindo. Agora, isso para nós fica estranho, nós manifestamos isso na reunião, estranho que a Coapar preste contas de uma despesa que não está em nome da Coapar, está em nome da Associação de Moradores. Então, naquele dia ninguém soube, a própria Julimara não conseguiu explicar. Mas o correto seria, se a Prefeitura não assume e a Coapar está pagando, que essa conta vai direto para a Coapar, então. Porque por mais que a Coapar esteja pagando, né? Mas se um dia não pagar, vai ficar a conta para a Associação de Moradores. Se ela, que é advogada, não soube explicar, eu posso estar falando besteira. Eu posso estar falando besteira, mas eu vejo assim, a Coapar ela não pode ficar pagando conta que não é dela. Que não é dela. Então, por isso que ela está pagando em nome da associação. Deve haver um comodato, algum documento. Né? E também nós não vamos poder deixar de pagar, porque quando chove e alaga aqui, se não é ligado essa bomba, a vila de vocês é por água abaixo. Então, nós estamos tentando negociar
com a prefeitura, é o município que tem que assumir essa responsabilidade, porém até o momento não houve concordância. Por isso que a Coapar paga em nome da associação, deve haver um comodato, algum documento. Da mesma maneira que é pago a luz aqui em nome da associação. Inclusive naquele dia nós lembramos que de fato existia uma procuração. Nós de repente podemos até ser punidos por isso, mas vamos fazer o quê? Vamos passar para vocês e como é que vocês vão pagar? Não tem, não. Uma vez que liga essa bomba, é 4, 5 mil de luz que gasta. Então o que nós vamos esperar? Início do ano, um novo prefeito ou prefeita, para ver se consegue uma negociação. Em nome da Coapar realmente não pode ficar. Bom, esse é um ponto é delicado, vamos ter que aguardar 1º de janeiro, dia 2 de janeiro. Falta pouco, né? Falta pouco. Eu acredito que o município vai. Também acredito. Bom, agora sim, então o ponto 4, evento ou promoção da Associação de Moradores para conseguir recursos. Júlio disse que não conseguiu tratar o assunto com o Sr. Osmair, mas que nessa semana haverá uma reunião da equipe da Associação de Moradores e tratarão também desse assunto, dentre outros, e que na próxima reunião terá uma posição a respeito. Então, Júlio, agora... A reunião que nós teve foi uma reunião muito produtiva, posso dizer assim, né? Porque nós tratamos de outros assuntos, que era o assunto de algumas peças que estavam junto com nós na associação, que agora nós vamos ter novos membros dentro da associação, né? E no caso, vou dizer alguns nomes aqui, o Carlinhos vai estar junto com nós na associação agora, nos dando apoio, a Solange e mais outros nomes que vocês não conhecem, que estão trabalhando, que não estão aqui. E exatamente como eu disse, agora nós vamos começar a tratar, a partir desse momento aqui, e a partir do dia 31 agora dessa reunião, a questão da organização com eles sobre essa festa que nós pretendemos arrumar fundo para pagar a receita e pagar essas águas e luz aqui, ó. Então, vocês não chegaram a definir ainda esse evento, essa promoção, o que vai ser feito? Não chegamos a ter uma decisão final. A única coisa que eu comentei com o Oliveira, comentei com, acho que com a Solange também, eu fiz vários comentários, que já existem doações, já existem doações para esse bingo. O que precisa é organização para ele. Por quê? Porque eu sempre coloquei, né? A minha casa, o espaço é pequeno. O pessoal já queriam até doar fogão e tanquinho, mas eu falei, se não tiver uma organização com data, hora e tudo desse bingo, nós podemos estar arrecadando esses prêmios e não acontecer esse bingo, e daí a credibilidade vai ser maior ainda, a associação vai lá embaixo. A decisão, a orientação de vocês seria por um bingo, então? E nós vamos fazer, porque se o padre já praticamente liberou para nós o espaço, entendeu? O espaço, então nós vamos fazer. A única coisa que não daria para fazer é se fosse para nós se mobilizar, para fazer lá fora, sem banheiro, sem nada, correr atrás de tenda. Então isso daí a gente já sabe que é muito difícil, tem muita dificuldade para... Então logo que o espaço tem tudo, tem luz, água, banheiro, tudo, então nós vamos fazer. Isso daí nós vamos fazer mesmo. Deixa eu ver se eu me permite. Eu estive esse final de semana numa reunião de formação no Centro de São Vicente, através da igreja, né? E eu pude trazer alguma coisa que o pessoal passou sobre igreja, associações. Então, assim, uma sugestão, né? Não vou dizer que isso vai acontecer aqui, mas seria interessante. Fizeram um risoto, venderam 500 fichas a R$10. E é uma coisa que não dá trabalho. Não precisa ter as cartelas, o bingo pode ser feito na hora da janta. Se tem já os prêmios, pode acontecer um binguinho lá, colocar um valor, né, nas cartelas. E é uma sugestão minha, não vou dizer que o grupo vai acatar essa ideia, né? Mas eu acho que se nós trabalhássemos acima do jantar, cada um vender
uma quantidade de fichas seria mais interessante no momento. Eu diria assim que não competiria a nós aqui discutir o modelo, qual vai ser, porque isso é uma decisão sugestão, né? de vocês. Nós vamos se reunir. Agora eu só diria assim, aquilo que eu disse na outra vez. Se vocês fizerem isso vai dar crédito para vocês. Com certeza. Porque vocês estarão demonstrando que têm capacidade de fazer um evento, que estão preocupados em levar a coisa para frente, então vai só promover a associação de moradores, além do resultado que poderá ter em termos financeiros. Então, se vocês puderem retornar à reunião e numa próxima nos dizer do que foi decidido, e ver também, aí podemos ver o apoio que podemos dar. Mas eu acho que é hora, sim, da associação começar a fazer alguma ação para fazer caixa. E mostrar serviço, né? Mostrar trabalho. Vocês vão ganhar muito com isso. É porque, professor Nilson, eu acho que se nós fazer isso, se nós fizermos um levantamento, claro que são tudo preliminar por falta de conhecimento, mas o que eu fiz no levantamento, até o momento, o que eu fiz no levantamento, se nós fazer esse risoto, nós vamos resolver várias questões, porque Receita Federal, água, luz, tudo isso, essas pendências nós vamos resolver num pacote só, porque vai dar em torno de R$6.500 mais ou menos. Mas isso vocês vão decidir, vocês, numa próxima reunião, tá bom? O outro assunto é a questão da obra. Então, a obra da sede da Associação de Moradores, ou também que aqui o pessoal tinha dito, vamos evitar falar em sede da associação e vamos falar casa da comunidade, uma vez que a obra não é restrita à sede da associação, mas tem também aí a casa de velório, enfim, né? Com a ausência da Lorena, esse assunto ficou pendente. Aguarda-se na próxima reunião a apresentação do projeto, inclusive com identificação das fundações já existentes e o quantitativo de materiais para a obra. Eu achei interessante com a minha ausência, porque o engenheiro estava aqui semana passada e isso compete a ele. Ele não né? tinha. Daí nós lembramos que você que ficou, daí ele disse que não sabia. Foi passado. Mas ele disse para nós uma coisa, que aquelas fundações inicialmente colocadas, onde seria feita a obra, elas permanecem lá e a nova obra, segundo ele, teria as mesmas fundações. Então, não, eu só fico assim porque é uma semana de atraso, mas não é por causa da minha ausência, não, porque isso aí compete engenharia, né? O Nelson passou aqui o quantitativo de materiais. Em relação ao projeto, ele falou que o projeto não tem ele em mãos, mas então está aqui o quantitativo de materiais e os valores. E as plantas você As não plantas conseguiu? ele não... 64.906 total de materiais. Bastante. Trabalhar bem, né, Bastante. Aí a planta teria que ver também com a diretoria de obras, né? Eu não sei quem vai ser o engenheiro que vai tocar, mas pode ser diretamente com o diretor e com o Nelson Justus ou com o diretor de obras. Pois é, eu diria assim, Lorena, naquele dia, veja, nós queríamos que a prefeitura destacasse um engenheiro para acompanhar a obra. Não é melhor que a Coapar, com tanto engenheiro que tem na Coapar, acompanhe essa obra? O que aconteceu? Nós tínhamos elaborado um convênio, prefeitura e Coapar. Né? Aí a prefeitura não quis assinar, lembra que era véspera de eleição? Sim. E aí a Coapar, que eu lembro da última reunião, ficou dito que a Coapar iria ver a possibilidade dela fazer gestão comunitária. Foi passado isso já? Porque se houver a gestão comunitária, Coapar e comunidade, aí é a Coapar que vai... A questão é assim, era a troca Lorena, do convênio que eles iam fazer isso em reunião de diretoria. Se não houver o convênio prefeitura e Coapar, automaticamente é a Coapar que vai fiscalizar e comandar a obra junto com a associação de moradores. Mas eu não sei como é que ficou esse convênio. Porque eu acho que você, de certa forma, complica o assunto quando insere a prefeitura nisso. Já que a associação de moradores vai se encarregar, a comunidade, enfim, da parte de mão de obra para fazer o mutirão,
Então, e a Coapar vai estar fornecendo o material? Não custa muito um engenheiro ficar ali acompanhando, fazer visitas periódicas, né? Para acompanhar a obra. Foi passado qual vai ser o convênio? Se vai ser prefeitura, vai ser Coapar? Ninguém sabe. Não passou ainda. Porque isso ia ser colocado em reunião de diretoria, né? Até estava cobrando você, no caso, que você tem que resolver, porque você ficou de dar um retorno sobre o convênio. Não, porque é reunião de diretoria, eu não participo de reunião de diretoria, eu estou bem abaixo deles. Então, eles não sabiam de nada. Mas de qualquer forma havia interesse aqui, Lorena, do pessoal ver, afinal, como é que ficou a planta que vai ser executada, né? Eu pedi a Porque planta. houve aí várias plantas, né? E ninguém sabe hoje qual é a definitiva. Então, se numa próxima reunião puder, ou por É Cílios, ou alguém... importante que na próxima reunião venha o engenheiro com a planta para ele explicar para vocês, porque eu não domino. A hora que for para vocês pedirem para organizar no mutirão, eu venho com todo prazer, aí mobilizo a comunidade. Mas essa parte de estrutura, de planta, é importante que o engenheiro venha explicar, né? Porque a outra diretoria minha é a diretoria da área social. Tá. Então tem que, até para evitar a Lorena, né? O engenheiro da Coapar tem que vir aqui explicar essa planta. Por mais que não seja ele que vá tocar, mas a planta é da Coapar, explicar como é que foi feito e... Porque, de qualquer modo, isto só será feito depois que o nome da associação estiver liberado, limpo, para poder fazer esse repasse. Então, isso virá depois. Mas é importante que nós já tenhamos o conhecimento, olha, a obra que será feita é esta. Isso é importante até para o trabalho da associação, divulgar isso na comunidade. E eu vou mais longe, até com mais clareza mesmo. Se tiver uma clareza que realmente esses recursos estão vindo, nós podemos nos mobilizar também e nós temos condições de estar levantando um dinheiro antecipadamente para que essa obra comece o mais rápido possível. Depois a gente faz um empréstimo, qualquer coisa, depois a gente faz a festa e que isso daí alguém tem que ter coragem de dar o nome lá no banco e fazer esse empréstimo. Olha, vou fazer no meu nome lá um empréstimo lá. Entendeu? Desde que esse material realmente vá chegar. Olha, pode fazer lá e que o material chegue para fazer a sede. Aí a gente pode estar fazendo um levantamento antecipado, entendeu? Eu me coloco aqui para nós estar se reunindo para tomar uma decisão para fazer esse levantamento desse dinheiro, antes da festa. Tá, mas eu acho que agora o passo seguinte seria, então, na próxima reunião, a Coapar, alguém lá, Lorena... Eu estou passando já uma mensagem para o trazer diretor de essa obras planta, essa planta. Eu sei que existia uma planta, isso eu já vi essa planta, há uns 2 anos atrás. Eu gostaria de fazer cópia digitalizada para transformar isso em arquivo do descritivo de materiais. Posso levar, Lorena? Esse é de vocês. Posso levar, depois eu mando isso em arquivo para vocês. Com certeza existe o projeto, porque o projeto, através do projeto, sai o quantitativo de material, né? Tá. O seguinte assunto é da reunião do dia de quarta-feira. Então eu volto a falar. Posso ler a memória que eu fiz aqui? A reunião com moradores para a apresentação da cartilha sobre a regularização dos imóveis. Esperava-se que na reunião fosse apresentada a cartilha, como era a expectativa, né? Considera-se isso fundamental antes da apresentação à comunidade. É necessário que as lideranças tenham conhecimento prévio para saberem o que estão apoiando. Levantou-se a preocupação com a segurança e foi solicitado à Coapar que peça apoio à polícia militar. Aí na conversa, eu esqueci o nome com quem eu conversei lá na Coapar. Ele pediu para eu mandar por e-mail esse pedido. Eu fiz, antes de sair do trabalho na sexta-feira, eu mandei um e-mail para ele dizendo da importância de ter segurança da polícia militar nessa reunião. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que nós tenhamos conhecimento do que será levado à comunidade. Porque a intenção nossa já foi na outra reunião que teve lá em cima, com a presença do prefeito, vocês lembram naquele dia? Que nós estávamos de acordo
houve consenso e foi aprovado de que a regularização seria com base naqueles valores inicialmente estabelecidos. Então, diante disso, a Coapar ficou de elaborar uma cartilha explicando com maiores detalhes para os moradores da comunidade. Agora, se nós chegarmos lá na reunião, começar a discordar entre nós aqui do assunto, como é que nós vamos garantir o avanço desse projeto de regularização na comunidade? Como é que vocês veem isso? Então a Lorena estava dizendo que houve pedido da Coapar para transferir. Aí a secretária ligou de novo falando que é para marcar para quarta-feira que vem, pediu do diretor. Uma segunda-feira, véspera da reunião. Da dia 7, dia 8. Qual é o mecanismo de aviso para a comunidade que vai ser na outra agora? Difícil, porque foi anunciado nas igrejas, tudo. Dá para falar com o Nelson Justus? Eu passei uma mensagem para ele e não retornou. Dá pra fazer um CD aí. Eu acho que tem que garantir essa reunião. Poxa, era para ser o dia do aniversário dele, né? Dia 17. Dia 17. Nós damos mais prazo, até o dia 31. Ainda bem que não foi dado o aviso na missa ontem. Mas já tinha Mas sido a dado semana antes. passada já tinha sido dado. No sábado, na Ciranda do Paz, também foi avisado. Quantos moradores a gente avisou, nós avisando, não pede para vamos avisar o outro, nenhum vai avisando o outro, né? Faz um jingle aí, um CD, coloca um carro de som e avisa. Já avisa, já dizendo também do que mas se avisar um tipo 2 dias, um dia e o outro, já resolve. Então, o que decidimos? Se não pode vir, vai dizer o quê? Reunião está marcada para depois da quarta-feira, né? Que dia que é? Quarta-feira. Mas daí tinha que ser para amanhã esse Sim. CD, né? Hoje é amanhã. Hoje, isso aí tá pra fazer hoje. Hoje é amanhã. Oi? Desculpa, eu achei que fosse alguém lá da Coapar para dar retorno pra gente. Porque daí ia